A homossexualidade é um tabu ainda para o cristão em pleno 2021. A falta de conhecimento, a falta de discernimento, de sabedoria e até mesmo de amor ao próximo levam as pessoas a ter um entendimento aí um pouco preto no branco. Mas eu confesso para vocês que eu já passei por uma experiência muito interessante onde eu aprendi muito com uma pessoa desse assunto. Vem comigo que eu vou contar essa experiência com você. E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E antes de mais nada eu quero pedir para você deixar o like da vitória para ajudar esse jovem pai de família. Deixa também um comentário com a sua opinião sobre o vídeo. Se você tem alguma crítica, alguma coisa que você queira falar, fica à vontade, aqui a casa é de todo mundo, valeu? Tamo juntão. Se você ainda não segue o canal no Instagram, é lá no @de tal maneira. Corre lá que tem alguns conteúdos exclusivos para a plataforma e tem bastante coisa interessante, alguns vídeos que eu trago de outros canais também, de outros parceiros, alguns conteúdos teológicos e também, por que não, para descontrair, vira e mexe tem um story ali falando do que tá rolando aqui por trás das câmeras, valeu? Tamo junto. Eu quero contar aqui para vocês uma experiência que eu passei onde eu aprendi bastante coisa com Deus, com uma pessoa que eu nunca esperei na minha vida que eu ia aprender e com um assunto que é tema tabu, problemático para a maioria dos cristãos, inclusive para as pessoas que são as lideranças, né? Muitos pregadores têm dificuldade de externar isso, de falar com as pessoas. Teve uma vez que eu estava conversando com um colega de trabalho e ele se confessou para mim, ou ele disse abertamente que ele era homossexual. Assim, eu trocando ideia com a pessoa, eu já sabia que ela tinha uma tendência, vamos dizer assim, afeminada, vamos dizer assim. Ele era um homem jovem ali, com seus 20, 22 anos, por aí, e ele tinha um jeito diferenciado, né? Você percebe, cara, quando a pessoa, ela tem um jeito mais, vamos dizer assim, delicado do que os demais homens. E, de boa, tranquila, trocando ideia com ele. Falei, ô fulano, e aí, como é que tá as coisas, tá, em casa, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou te fazer uma pergunta, não fica chateado comigo não. Ele falou, não, pode falar. Você é gay, né? Ele virou pra mim e falou, sou, cara. Eu falei, pô, imaginei que você fosse mesmo. Aí ele falou, cara, você é a primeira pessoa que... Eu trabalho aqui há 4 anos, ele falou. Você é a primeira pessoa que chega em mim e faz essa pergunta abertamente. Eu fiquei até espantado, eu falei, nossa, sério, por quê? Ele falou, não, a maioria das pessoas fazem piadinhas, falam pelas minhas costas. Muitas vezes já peguei gente falando de mim. Mas vir e perguntar pra mim é a primeira vez que alguém vem perguntar, no caso fui eu que perguntei. E assim, eu sempre fui muito, vamos dizer assim, aberto nas minhas relações, em questão de conversar, né? Se eu tenho uma dúvida, eu chego e pergunto pra pessoa, eu não vou em terceiro pra saber o que o terceiro acha daquela pessoa. Não, se a minha questão é que você chegou... Meu amigo, é o seguinte, assim, assado, assim. Eu faço uma pergunta, se a pessoa se ofender, eu até fiquei pensando assim, talvez ele se ofenda com a minha pergunta, ou talvez vire até uma piada, né, pra gente brincar mais pra frente. Olha a pergunta que ele fez pra mim indiscreta. Mas eu vi a sinceridade nos olhos daquela pessoa. E esse jovem falou, não, eu sou homossexual. Inclusive, comecei a falar sobre algumas coisas de Deus pra ele, não no sentido de evangelizá-lo, mas falando um pouco da minha fé. Ele falou, eu conheço muitas dessas passagens que você citou, porque a minha família, ele falou de qual igreja que a família dele ia, né? Acho que não tem problema comentar aqui. A minha igreja minha galera é da CCB, minha família vai na CCB. Eu falei, pô, legal, maneiro e tal. Começamos a conversar ali sobre experiências com Deus e tal. E ele mostrava-se uma pessoa de fé, uma pessoa que realmente crê no Cristo, que realmente crê na obra salvífica. E a gente começou a conversar sobre isso. Aí ele começou a falar sobre o relacionamento dele, porque ele namorava um outro rapaz e começou a falar sobre isso. E a gente conversou ali por alguns minutos e foi muito interessante ver a facilidade que ele teve de conversar comigo. E eu entendi que foi uma abertura que Deus deu pra mim, para entender o amor dele sobre a vida daquele rapaz. E nós conversamos e tudo mais, e perguntei até alguns planos sobre o futuro, se ele pretende um dia ser pai, se ele pretende casar e tal. E a gente entrou nesses assuntos que eu já era casado na época, né? Já pretendia ter filhos, hoje já tenho filho, mas na época eu não tinha. Conversei com ele sobre isso. E foi uma conversa muito interessante, porque eu vi ali, gente, eu não tô entrando no mérito do pecado, tá? Não tô levantando bandeira nenhuma. Eu tô dizendo que a minha experiência ali da conversa que eu tive com esse rapaz foi muito legal, porque eu vi que não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma pessoa diferente de mim. É uma pessoa que, sim, ela mantém a mesma fé do que eu, mas ela tem outras lutas diferentes da minha. Ela tem outra perspectiva diferente da minha. E nós ficamos ali conversando e eu falo assim claramente, assim, abertamente, sem problema nenhum. De acordo com a fé cristã, de acordo com os ensinamentos de Cristo, nós sabemos que homem e mulher, o relacionamento deve ser feito dessa forma. Mas, entretanto, todavia, porém,
Do outro lado, de pessoas que se veem homoafetivas, nós vemos que tem outros seres humanos lá, você entendeu? Você tem que trocar ideia, olhar no olho, abraçar. E daquele dia pra frente, a gente se via todo dia, a gente se cumprimentava, ele me via, já abria um sorriso, a gente tinha ali uma certa intimidade, ele brincava comigo, eu brincava com ele, obviamente dentro de um respeito, né? Não era uma brincadeira sem noção, né? Que eu sempre fui uma pessoa muito aberta pra brincar, pra trocar ideia. E daquele dia em diante eu vi que eu conquistei um respeito com ele que antes eu não tinha. Pelo que eu conversei com ele, ele se sentia afastado, ele se sentia excluído, ele se sentia não aceito, ele se sentia não amado pelas pessoas, não respeitado, principalmente no ambiente de trabalho. Ele me confessou alguns problemas com a família, me confessou algumas dificuldades no seu lar, com os seus pais, não é mesmo? Que tinham uma visão religiosa qual excluíam ele demais. Diziam as barbáries que nós já conhecemos aí da religião, tá? Volto a dizer, não estou passando pano dizendo que isso, que aquilo. Estou falando sobre a experiência que passei com esse rapaz. E foi muito bacana conversar com ele, porque eu aprendi bastante coisa a respeito do amor ao próximo. O amor ao próximo tem que ser só em palavras, gente. Você tem que saber respeitar o outro, né? Parar de olhar a pessoa pelas suas escolhas ou parar de olhar a pessoa pelo aquilo que você entende como seus possíveis erros, né? Ah, aquele cara ali, eu não vou falar com ele porque ele é fofoqueiro. Ah, não, aquela ali é promíscua. Olha lá a roupa que aquela pessoa usa. Esse tipo de coisa é uma bobagem e a gente tem que tentar se conectar com as pessoas, e foi uma experiência muito maneira pra mim. Eu aprendi bastante com essa experiência. Hoje, sinceramente, eu não sei exatamente como esse rapaz tá, porque a gente deixou de trabalhar junto, deixou de conviver, mas nós tivemos ali, pelo tempo que trabalhamos juntos, uma amizade muito interessante. E eu vi Deus na vida daquele jovem. Eu vi que Deus o ama, que Deus tinha realmente um propósito salvífico na vida dele. Não sei como vai ser para ele chegar até esse plano salvífico. Eu sei que existe no meio dessa equação uma coisa chamada graça, que é inexplicável e é para todos que a aceitam, né? E eu vi fé naquele garoto. Então, daí para frente, nós sabemos que Deus faz aquilo que lhe apraz, né? E daquele dia em diante eu entendi que a falta de conhecimento leva a gente a criar tabus e barreiras com outras pessoas que pensam diferente da gente. E essa foi uma experiência muito legal que eu queria dividir com vocês. Eu vou ficando por aqui e volto em breve com mais experiências da espiritualidade pra gente trocar uma ideia. Valeu, um abraço, fiquem na paz, até mais.